Tudo bem? Então, aqui estamos novamente para seguirmos o quê? A nossa lição, continuando na nossa quarentena, né? Estudando a palavra de Deus por este meio que Ele nos concede, de podermos estar aqui nesse momento, dando continuidade à nossa aula de hoje. A saudade é enorme, muito grande, muita saudade mesmo. Mas tenho certeza que muito em breve a gente vai poder estar juntinho, bem juntinho. Então, quem de vocês aí que está me assistindo agora lembra qual foi a lição da aula passada? Quem lembra? Alguém disse que tempestade? Isso mesmo, quem falou que tempestade está de parabéns. A nossa aula passada foi exatamente sobre este tema, que tempestade. E hoje nós vamos dar continuidade. A nossa lição de hoje, o título da nossa lição de hoje fala sobre obedecer é melhor. Mas antes da gente entrar na nossa lição, que fala sobre a obediência, e essa lição de hoje ela é um reforço da aula que nós estudamos no domingo passado. Vamos então falar com Deus nesta hora, como a gente faz sempre antes de darmos início às nossas aulas, tá bom? Então todo mundo aí, fechando o olhinho, e vamos falar com Deus nesta hora, pedindo para que Ele venha abençoar a nossa mente, venha abençoar o nosso coração, para que Ele venha nos ajudar a guardar a palavra dEle, para que Ele venha nos ajudar a sermos obedientes a Ele. Então vamos fechar nossos olhinhos? Ora aí, Catia. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque podemos nesta hora estarmos unidos em oração, porque nesta hora podemos estarmos unidos para aprendermos mais de Ti. Pedimos a Ti a Tua bênção para as nossas mentes, para o nosso coração, derramando a Tua graça, derramando a Tua unção sobre as nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a sermos obedientes a Ti. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa os nossos pastores, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, a nossa nação. Muito obrigado por este momento. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, como eu já disse, hoje nós estaremos recapitulando, vamos estar reforçando a nossa aula de domingo passado. E hoje nós vamos ler vários versículos da Bíblia. Então você que não pegou a Bíblia, que esqueceu de pegar, pega aí rapidinho e vamos então fazer a leitura do nosso primeiro versículo, que é o versículo chave da nossa lição. Todo mundo aí abrindo a Bíblia, vamos lá. Hebreus 11, no versículo 7. E você que não sabe ler, ou que está aprendendo ainda a ler, não se preocupa não. Fica chateado não, é assim mesmo. Fica só aí prestando atenção, ouvindo o que a tia está falando. Quem sabe, acompanha aí na Bíblia com a tia. Todo mundo conseguiu pegar aí a Bíblia, Hebreus 11, 7. Vamos lá ver o que está escrito na palavra de Deus lá em Hebreus 11, 7. Está escrito assim, ó, na Bíblia da tia. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Então, esse versículo está falando o quê? Está falando de quem? De qual homem que nós estamos estudando? Sobre quem? Sobre Noé, né? Sobre a vida de Noé, um homem que obedeceu a Deus, um homem que ele pela fé, porque pela fé ele ouviu a voz de Deus, ele foi obediente a Deus. Então esse é o nosso versículo-chave da nossa lição, que fala da obediência que Noé teve, da obediência que Noé, ele mesmo com todas as dificuldades que surgiram no caminho dele, ele permaneceu o quê? Fiel, obediente a Deus. E o nosso estudo, então, é sobre a vida de quem? De quem que nós estamos falando, crianças? Isso aí, você que disse Noé, muito bem, sobre Noé, que recebeu uma ordem de Deus
de construir o quê? Que Noé? Qual foi a ordem que Deus deu para Noé? Construir o quê? Um grande barco, né? E aí então nós vamos lá para a nossa Bíblia agora, vamos ver lá na nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, lá no capítulo, abre aí sua Bíblia, em Gênesis 6, lá no capítulo 6, e versículo 14. Mas antes da gente falar desse versículo, Gênesis, a tia falou 14, né? Mas é Gênesis 6, 9. Deixa a tia perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que muitas pessoas não acreditam nessa história? Que não acreditam no dilúvio? Que não acreditam que Deus falou com Noé para construir uma grande arca? Sabia que tem muitas pessoas que acham que tudo isso foi uma história, que foi o homem que inventou. Mas nada disso. Tá aqui, na palavra de Deus. E tudo que consta na palavra de Deus é porque é o quê? São palavras verdadeiras. Foram fatos que realmente aconteceu. E aí agora nós vamos ver o que a Bíblia está nos relatando sobre Noé. O que está dizendo lá em Gênesis 6 sobre Noé? As pessoas que não têm Deus, muitas pessoas não acreditam nessa história, mas nós, que somos filhos de Deus, temos a certeza, a convicção de que tudo isso foi uma história que foi realmente uma história que aconteceu. Por que será que aconteceu essa história? Por que será que tudo isso aconteceu? Vamos relembrar? Então vamos primeiro ler ao versículo de capítulo 6, o versículo 9 de Gênesis. Deixa a tia abrir aqui que a tia nem abriu. Vamos lá. Gênesis 6, versículo 9. Diz assim, esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era homem direito e sempre obedecia a Deus. Olha que coisa interessante. Aqui a palavra de Deus está falando que Noé, ele era o quê? Ele era um homem direito e que ele obedecia a Deus. Será que nessa época que Noé vivia, será que nessa época de Noé, todos obedeciam a Deus? O que vocês acham? Será que todo mundo obedecia a Deus? Vamos ver aqui na palavra de Deus o que está dizendo? Falei para vocês que hoje a gente ia ler vários versículos. Continua aí com a Bíblia aberta, em Gênesis 6, do versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais e havia violência por toda parte. Olha que interessante. Aqui a palavra de Deus está nos relatando que todas as outras pessoas eram o quê? Eram pessoas más, eram pessoas que faziam o quê? Coisas erradas, que não estavam agradando a Deus. Eram pessoas o quê? Que eram desobedientes a Deus. E hoje? Hoje, será que nós temos pessoas assim também? Será que hoje nós também temos pessoas que são más, que também não agradam a Deus? Infelizmente, né? Infelizmente, nós temos também hoje nos nossos dias, assim como aconteceu na época de Noé, em que as pessoas estavam pecando, em que as pessoas estavam brigando, estavam se matando, estavam fazendo várias coisas que estavam deixando Deus triste. Hoje ainda acontece muito nos nossos dias de hoje. As pessoas, elas brigam, as pessoas, elas fazem um monte de coisas que não agrada a Deus e que deixa Deus muito triste. E além disso também existe o quê? Aquelas pessoas, adultos que já são, que têm seus pais, mas que não obedecem aos seus pais, são filhos e que não obedecem aos seus pais, que dão trabalho aos seus pais desde ainda grande, né? Já cresceram, mas continuam fazendo coisas erradas, já cresceram, mas continuam dando trabalho para seus pais. E Deus não se agrada disso. O que Deus quer? Deus, ele fala o que para a gente? Que nós devemos o quê? Ser obedientes. O que a palavra de Deus fala para o filho? Filho o quê? Filho, honre seu pai
e honre a sua mãe. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí, olha só, qual o exemplo que nós temos que seguir? O que você acha aí, você que está ouvindo a tia? Quem que nós temos que ser? Nós temos que ser igual a Noé ou temos que ser igual aquelas pessoas que eram pessoas mais? Lembra o versículo que nós lemos ainda há pouco? Que Deus, ele olha e vê, encontra Noé o quê? Viu que Noé era o quê? Ele era um homem temente, ele era um homem obediente. Mas também Deus vê o quê? Que existia o quê? Pessoas que eram o quê? Mais pessoas que não agradavam ao Senhor. E aí, quem que nós devemos seguir? Quem que nós devemos nos espelhar? Nós devemos espelhar em Noé, que fazia a vontade de Deus, que era uma pessoa boa, temente a Deus, ou aquelas pessoas que desagradavam ao Senhor? Com certeza, né? Nós devemos ser o quê? Procurar ser igual a Noé, temente a Deus, obediente a Deus, procurando sempre fazer o quê? A vontade de Deus. Porque é isso que Ele quer para nossas vidas. Deus se alegra com as coisas erradas que nós fazemos? Não, né? Deus não se alegra quando nós fazemos alguma coisa errada. Quando fazemos algo errado, o que acontece? Deus, o que acontece? Deus fica o quê? Fica muito triste. Por quê? Porque o pecado não agrada a Deus. E por causa disso, então, naquela época, aquelas pessoas que Deus viu que eram muito mais, Deus então, ele fez o quê? Ele estava muito triste naquela ocasião e ele fez então o quê? Deu o quê? Uma ordem para Noé. Vamos lá ver lá no livro de Gênesis 6,14 o que está dizendo. Ó, Gênesis 6,14, ó. Pegue bem a terra, pois está cheia de violência. Eita, o vento agora aqui atrapalhou a tia. Não. Diz assim, ó. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Olha a ordem que Deus deu para Noé. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Ou seja, Deus estava mandando Noé fazer o quê? A arca, né? Deus estava mandando Noé construir uma arca. Por que Deus estava mandando Noé construir uma arca? Qual era o propósito de Deus naquela ocasião em que Deus falou para ele pegar madeiras boas e construir uma arca? Por quê? Porque aquelas pessoas estavam o quê? Desobedecendo a ele. Porque aquelas pessoas não estavam deixando Deus feliz. Deus estava muito triste com aquelas pessoas. Então, Deus deu essa ordem para Noé. Aí, Gênesis 6:22 diz assim, ó. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então, Noé, ele foi obediente a Deus. Porque Deus viu que eles estavam fazendo coisas muito erradas, então Deus resolveu fazer o quê? Mandar um grande dilúvio, destruindo tudo. Mas antes que isso acontecesse, ele deu essa ordem para Noé, para que o quê? Para que ele construísse aquela grande barca. E aí, com certeza, aquelas pessoas acharam que Noé estava o quê? Doido, né? Aquelas pessoas acharam que Noé fazia o quê? Que Noé estava ficando tentando as ideias, que Noé era maluco. Mas Noé estava obedecendo a Deus. E aí você pode perguntar assim, mas tia, Deus é ruim? Que quis destruir a terra? Deus é ruim? Não, criança. Deus, ele não é ruim. Deus, a palavra de Deus, a palavra dele nos diz que ele é justo. Aqui, ó. Você não precisa abrir a Bíblia aí, não. Mas lá no livro de Salmos 24:1, fala assim, ó. O Criador e que tudo pertence a Ele. Olha o que diz em Salmos 24:1.
Deus é o Criador e tudo pertence a Ele. Então, se tudo pertence a Ele, se Ele é o Criador, Ele pode fazer muito bem o que Ele bem desejar. E foi justamente isso que Ele fez, né? Ele estava insatisfeito com aquele povo que estava fazendo coisas erradas, que não estavam agradando a Ele. Então, Ele foi justo. Deus é um Deus justo, Ele não gosta do pecado. Ele deu a oportunidade quando falou para Noé construir aquela grande barca. Mas as pessoas, o que? As pessoas, elas não quiseram ouvir. Então, olha só. Deus, quando falou para Noé construir aquela grande barca, Deus deu para Noé todas as medidas. Ó, lá em Gênesis 6, 22, diz assim, ó. E Noé fez tudo conforme havia mandado. Aí lá no 7, no versículo 9, fala assim, ó, a palavra de Deus para a gente. 7, 9. Que depois que Noé fez conforme Deus havia mandado, conforme as medidas que ele havia determinado como deveria ser aquela grande barca, que aconteceu? Entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. O quê? Entraram com quem Noé, quem entrou com Noé na barca? Vocês lembram? Com quem entrou com Noé na barca? Foi quem mesmo? Foram a sua família e os animais. Deus ordenou que os animais entrassem com ele na barca. Mas por que os animais? Por que um casal de cada espécie? Por que Deus queria que um casal de cada espécie entrasse na barca? Por quê? Porque Deus ele queria preservar os animais, que depois que tudo aquilo terminasse, o que ia acontecer? Os animais poderiam o quê? Se procriar, né? Ter outros filhotes, e assim a vida animal ela iria dar continuidade. E aí então, olha só, quando todos haviam entrado, depois que Noé entrou com os animais na barca, que Noé entrou com a sua família naquela grande barca, Deus então fechou a porta. Deus fechou a porta da arca. Aí você acha que a chuva veio logo? Não, a chuva não veio logo. Que coisa, né? Que situação. Mas Noé, ele não desistiu. Noé, ele ficou ali firme, ele cria. Ele tinha certeza que Deus iria cumprir aquilo que ele tinha dito. Aí, depois de uma semana depois que eles estavam ali dentro da arca, foi que começou a cair aquela chuva. Foi que começou a chover. E vocês lembram quantos dias que caiu chuva? Vocês lembram quantos dias que choveu durante a face da terra? Quem está lembrado aí? Isso mesmo, se você respondeu 40 dias, exatamente. Foram 40 dias contínuos de muita chuva ali na terra. E aí então Noé e sua família, eles ficaram o quê? Ali dentro daquela arca, por um período que Deus determinou. E foram 40 dias de chuva. E aí, e agora? Já podia sair da barca? O que você acha? Nada disso. Ainda não era a hora de sair da barca. Sabe o que aconteceu? Depois que eles passou aquela chuva, sabe quanto tempo que eles ficaram ali naquela arca? Sabe quanto tempo? Quase um ano, crianças. Imagina, um ano. 365 dias praticamente. Foi o tempo em que eles ficaram ali na barca. Mas que maravilha! Noé e sua família, o quê? Eles foram o quê? Eles foram salvos. Eles, depois que passou esse período de quase um ano, eles puderam, depois que Deus falou, agora sim, Noé, agora você pode sair com a sua família, agora você pode sair com os animais. E aí então Noé ele saiu com a sua família e com os animais. E aí Noé pôde contemplar o verde, ele pôde contemplar os rios, pôde contemplar a natureza que já existia. Por que Noé? Por que eles ficaram tanto tempo assim? Porque as águas que foram derramadas, né? A chuva que caiu, a tempestade que aconteceu foi tão imensa, tão grande,
que precisava de um período para que tudo, né, voltasse a ficar seco, para que as águas abaixassem, depois que a terra começasse o quê? A florescer novamente, o mato a crescer novamente, para que as árvores começassem o quê? A crescer. E assim então foi que aconteceu. Depois que tudo estava sequinho, que não havia mais uma gota de água, Noé então saiu da arca com a sua família. Foi uma maravilha. E Noé, quando saiu da arca com a sua família, vocês sabem o que eles fizeram? Quem lembra o que Noé fez quando saiu da arca com a sua família? Muito bem. Ele fez um culto de louvor a Deus, fez um culto de adoração a Deus. E nós temos louvado a Deus? Temos agradecido a Deus pela nossa salvação? Nós também temos que a cada dia louvarmos a Deus pela a nossa salvação. Temos que ser gratos ao Senhor porque Ele nos salvou. Através de quem? Qual foi o sacrifício que Deus mandou para que nós fôssemos salvos? Seu Filho Jesus, né? Então, nós também temos que ser a cada dia gratos ao Senhor, assim como Noé foi grato a Deus quando ele saiu daquela arca com a sua família e fez o quê? Fez um altar de louvor e adoração a Deus. E aí, então, Deus ele deu uma promessa para Noé. Deus, depois que recebeu aquela adoração de Noé, Deus falou para Noé o quê? Quem lembra o que Deus disse para Noé? Isso mesmo, Deus disse para Noé que nunca mais faria o quê? Que destruiria a terra com águas. E aí vocês lembram qual foi o símbolo que Deus mandou para que Noé o símbolo que Deus mandou para que Noé tivesse a certeza da promessa que ele estava estabelecendo com ele, vocês lembram? Isso aí, foi o arco-íris. E aí vamos ver a nossa Bíblia aqui, ó, lá em Gênesis 9:17. Diz assim, ó, Gênesis 9:17. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Então, ó, Deus mandou o arco-íris como sinal da promessa de que ele não iria mais destruir a terra com águas. E aí, toda vez que chove, né, agora, toda vez que chove faz o sol, aí vem o quê? Vem aquele lindo arco-íris para demonstrar que Deus ele não mais destruirá a terra com um dilúvio, uma tempestade, igual fez nos tempos de Noé. E assim, criança, concluindo a nossa lição, mais uma vez, nós estamos aqui enfatizando o quê? A obediência. Temos que sermos obedientes igual a Noé. Temos que seguir o quê? O exemplo de Noé. Procurar ser sempre o quê? Obediente ao Senhor. Procurar fazer sempre a vontade do Senhor. Porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Beijo no coração de vocês e até a próxima.